Marcos capítulo 12, parábola dos vinicultores maus. Também encontrar essa passagem em Mateus 21, do versículo 33 ao 46, Lucas 20, do versículo 9 ao 19. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arredou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Nota de rodapé 1. Jesus continua a falar com os mesmos líderes religiosos de Mateus 11, 27. Essa história ilustrativa e repleta de ensinamentos. Parábola fala dos homens que desconfiavam da autoridade divina de Jesus. As expressões hebraicas plantou uma vinha, cerca ao redor, cavou um tanque, torre de vigia, vêm citadas na versão grega de Isaías capítulo 5, versículo 1 e 2. Na tradução das Escrituras, chamada Septuaginta ou simplesmente LXX. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. Nota de rodapé 2. A palavra servo aqui é doulos, em grego escravo. Nesse caso, indica uma das grandes características do profeta de Jeová do Antigo Testamento: obediente e submisso a Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 25, Amós capítulo 3, versículo 7, Zacarias capítulo 1, versículo 4. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mataram, embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Nota de rodapé 3. A derradeira possibilidade de reconciliação dos seres humanos com o Criador está na intermediação de Cristo, o Filho amado. A ênfase de todo o Novo Testamento está na incomparabilidade de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Quem rejeitar o Filho fica sem qualquer esperança de aceitação da parte de Deus, o Pai. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro, ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Nota de rodapé 4. Pela lei judaica, em vigor na época, qualquer propriedade não reclamada por seu herdeiro legal passava a ser declarada terra sem dono, e poderia ser outorgada a propriedade da primeira pessoa que se identificasse como dono dessas terras. Os vinicultores, embriagados pela avareza e cobiça, logo perceberam que, assassinando o filho do dono, poderiam tornar-se os novos e ricos proprietários das terras. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Nota de rodapé 5.
Essa passagem é composta integralmente com expressões extraídas da tradução grega Septuaginta, do Salmo 118, versículo 22 e versículo 23. A pedra angular principal, a pedra principal ou angular, era a pedra que unia e completava as grandes construções da época. Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Deus permitiu o assassinato de seu próprio filho, apenas para, em seguida, exaltá-lo como Senhor Supremo e Juiz dos pecadores inveterados. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Por isso, começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Adorar a Deus e honrar o Estado. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22, Lucas capítulo 20, do versículo 19 ao 26. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Nota de rodapé 6. Este episódio ocorreu na terça-feira da Paixão, em um dos átrios do templo. Os herodianos eram partidários de Herodes Antipas, rei da Galileia. O plano para matar Jesus, tramado logo depois do início do seu ministério na Galileia, estava agora amadurecendo rapidamente e ganhava força nos meios religiosos e políticos de Jerusalém. E, ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. O Novo Testamento apresenta alguns princípios básicos referentes à nossa obediência ao Estado. Primeiro, o Estado não é maior nem mais poderoso que o Senhor. Deve, portanto, ser submisso à vontade expressa de Deus, Romanos 13:1. Segundo, o Estado tem deveres e direitos para com seu povo, que, por sua vez, também deve cumprir com suas responsabilidades cívicas. Existem obrigações para com o Estado que não entram em choque com nossas obrigações prioritárias para com Deus. Romanos 13, do versículo 1 ao 7, 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 6, Tito 3, versículo 1 e versículo 2, 1 Pedro 2, versículo 13 ao 17. E terceiro, o limite dessas responsabilidades para com o Estado não deve ultrapassar a vontade de Deus, claramente expressa pelo Espírito Santo aos cristãos e escrita em sua palavra. Atos capítulo 4, versículo 19. A ressurreição de todos os mortos. Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Também encontrar essa passagem em Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão. Nota de rodapé 8. Os saduceus representam o partido judaico aristocrata dos sacerdotes e das classes ricas, na época subordinado aos romanos. Estabelecidos principalmente em Jerusalém, fizeram do templo e de sua administração seu interesse principal.
Embora pequeno em número, na época de Jesus, esse grupo exerceu poderosa e decisiva influência política e religiosa em Israel e até em Roma. Negavam a ressurreição dos mortos, aceitavam somente a autoridade divina dos primeiros 5 livros de Moisés, o Pentateuco ou a Torá, e rejeitavam totalmente a tradição oral dos judeus. Essas doutrinas geravam um grande conflito entre os saduceus, os fariseus e a fé comum judaica. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa, seus 100 filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma, nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa, haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela? Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Nota de rodapé 9. As doutrinas e pressuposições teológicas dos saduceus os incapacitavam de entender coerentemente, conhecer o Antigo Testamento como um todo e não apenas o Pentateuco. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Nota de rodapé 10. Era comum os mestres judeus referirem-se ao evento da sarça, ao falar do maravilhoso encontro de Deus com Moisés no deserto, ou para lembrar o texto bíblico de Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6, ver Romanos 11, versículo 2, em que Elias se refere a 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Nesta passagem, Jesus confirma a inspiração e a historicidade do texto de Êxodo capítulo 3. Os planos do Criador e fonte da vida não serão vencidos pela morte nem pelo pecado. Salmo 73, 23. Deus é o Senhor dos vivos, pois ainda que morramos, seremos ressuscitados e estaremos vivos para sempre. O principal dos mandamentos. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 22, do versículo 34 a 40, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 28. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Nota de rodapé 11. Os antigos rabinos judeus contavam 613 ordenanças da lei e procuravam diferenciar entre mandamentos pesados, ou mais importantes, graves, e aqueles considerados leves ou menos importantes. Os escribas eram fariseus, teólogos e eruditos da lei, criadores e transmissores da interpretação tradicional dos mandamentos de Deus. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nota de rodapé 12. Jesus recita o Shema, em relação de ser a primeira palavra hebraica de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que significa ouve. Preste atenção para praticar. Citar esse trecho das Escrituras tornou-se uma espécie de confissão de fé judaica, recitada por judeus piedosos e consagrados todas as manhãs e ao pôr do sol.
Até hoje é usada para iniciar os cultos nas sinagogas em todo o mundo. No entanto, especialmente na vida dos líderes religiosos que combatiam Jesus, o Shema havia se tornado apenas uma reza, o oráculo. Repetição meramente ritualística de palavras, as quais se imagina que possam tocar a divindade. Jesus resgatou o verdadeiro sentido do Shema e acrescentou-lhe o mandamento de Levíticos 19:18, para demonstrar que é impossível amar a Deus sem honrar ao próximo com o mesmo sentido de cuidado que devotamos a nós mesmos. O amor a Deus tem como expressão natural o amor aos irmãos de raça e à terra em geral. O primeiro e o segundo mandamento são inseparáveis. 1 João 4:20. Agostinho proclamou: ama a Deus e faze o que queres, pois o amor sincero a Deus purifica todas as nossas intenções. A ênfase na unidade absoluta do amor absoluta do Deus único é usada para negar qualquer ideia de politeísmo comum a todos os povos não judeus da antiguidade. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E, a partir disto, não havia mais ninguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Cristo é o Senhor de Davi. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 22, versículo 41 ao 46, Lucas capítulo 20, do versículo 41 ao 44. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Nota de rodapé 13. Jesus usa habilmente as Sagradas Escrituras para mostrar que o Cristo, o Messias, era mais que descendente de Davi. Era o Senhor de Davi. Salmo 110, versículo 1. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ele ser seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus condena os escribas. Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 7. Mateus 23, versículo 14. Também encontrar em Lucas capítulo 20, do versículo 45 a 47. E, continuando o seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações em praças públicas. Nota de rodapé 14. Os escribas, mestres da lei, gostavam de usar túnicas compridas de linho branco com franjas que quase tocavam o chão. Colocavam boa parte de sua respeitabilidade na aparência exterior. Eles gostam de se assentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Nota de rodapé 15. Os lugares mais destacados e importantes nas sinagogas ficavam em frente a uma réplica da arca, que era usada para guardar os rolos sagrados, cópias manuscritas dos originais. Aqueles que tinham o privilégio de sentar-se ali podiam ser vistos na sinagoga por toda a congregação. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. Nota de rodapé 16. Os mestres da lei não recebiam um salário fixo e regular. Dependiam de ofertas voluntárias dos irmãos judeus.
As senhoras viúvas em geral. As senhoras viúvas eram, em geral, as mais generosas e muitas vezes vítimas de exploração. A valiosa oferta da viúva pobre. Também encontrar essa passagem em Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Nota de rodapé 17. Os gasofiláceos ou caixas de ofertas ficavam no átrio das mulheres. Neles se achavam 13 receptáculos em forma de trombeta para receber as contribuições trazidas pelos adoradores. De maneira curiosa, os homens tinham permissão para entrar nesse recinto, mas as mulheres não podiam ir a qualquer outra parte do templo. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. Nota de rodapé 18. As moedas de cobre, em grego lepta, finas, eram as menores em circulação em toda a Palestina e correspondiam ao mínimo valor monetário. Valiam apenas 1/6 de um denário. Todavia, Jesus observou o desprendimento da pobre senhora, que ofereceu ao Senhor tudo o que tinha. 2 Coríntios 8:12. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, do pouco que tinha, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.